Muito bom dia a todos. Vamos iniciar então a nossa lição da Escola Dominical. Estamos na hora, com uma palavra de oração, pedindo que o Senhor possa estar connosco neste tempo de estudo e que possamos compreender aquilo que o Senhor nos quer ensinar hoje. Senhor nosso Deus, mais uma vez aqui nos encontramos com o mesmo objetivo, o mesmo propósito para estudarmos a Tua Palavra. E por isso, mais uma vez, Senhor, te pedimos o mesmo de sempre. Que nos ajudes naquilo que é o estudo, que nos des sabedoria para interpretarmos bem a Tua Palavra e nos des, Senhor, a humildade para, ao compreendermos, podermos confrontar com as nossas vidas e quando nós estivermos errados, como será a maior parte das vezes, Senhor, que Tu nos possas ensinar, nos possas corrigir. E nas coisas, Senhor, que nós já fazemos, que nos possas dar perseverança para continuarmos a fazer aquilo que Te agrada, porque este é o nosso objetivo, Senhor, é vivermos para Ti, por Ti e para Ti. Então, Senhor, ser com cada professor, ser com cada aluno e que todos possamos aprender juntos, Senhor, e sermos edificados através do conhecimento que depois nos permite nós podermos transformar na nossa prática de vida. Esta é a nossa oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, há muitas semanas atrás, nós começámos a estudar a Bíblia desde o início. Iniciámos no livro de Gênesis, bem no início, no primeiro capítulo, no primeiro versículo. E nós fomos avançando ao longo da Bíblia, terminamos o livro de Gênesis, tentando perceber aquilo que aconteceu desde a criação até o Senhor chamar um homem para uma missão. E este homem nós sabemos que é Abraão. E através deste homem que ele iria ser pai de uma grande nação, todas as outras nações seriam abençoadas. E nós hoje somos abençoados por causa da obra que começou a ser feita pelo Senhor através daquele homem. Depois nós fomos continuando a estudar a história deste homem de Abraão e entramos no livro de Êxodo. E no livro de Êxodo, nós quando entramos, a família deste homem Abraão, eles estavam a viver no Egito, depois de várias situações terem acontecido que nós fomos estudando. E depois deles terem passado mais de 4 séculos no Egito, grande parte deles como escravos, o Senhor libertou o povo e o povo depois saiu do Egito e rumou para a zona do Monte Sinai. E o povo ficou ali muitos dias, cerca de 1 ano, sensivelmente, um pouco mais. E o povo então acampou ali no sopé da montanha, no Monte Sinai, e a partir dali então o Senhor começou a organizar o povo, começou a dar a lei, a instruir o povo, e nós vimos tudo isso depois ao longo do livro de Êxodo. E terminamos na semana passada o livro de Êxodo e vamos entrar agora no livro de Levítico. Este é provavelmente o livro que poucas pessoas leram. Normalmente quem lê o livro de Levítico são as pessoas que tomam uma resolução de ler a Bíblia de uma ponta à outra e porque têm que ler de uma ponta à outra, então têm que passar pelo livro de Levítico. Eu não conheço ninguém que diga, vou fazer uma leitura da Bíblia e a pessoa aleatoriamente ao escolher um livro, escolhe o livro de Levítico, porque é um livro, vamos ser honestos, é estranho, é pesado, aparentemente repetitivo e aborrecido, pela maneira como a descrição é feita. No entanto, ele está na Bíblia e nós devemos utilizar sempre o mesmo princípio quando encontramos um livro ou alguma coisa na Bíblia. Se lá está, é porque é a informação que o Senhor quer que nós saibamos. O princípio é este, porque o Senhor podia deixar relatado na Bíblia qualquer outra coisa, mas ele escolheu isto, porque isto tem utilidade para nós. Isto é útil para nós, isto vai contribuir para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Então, por isso, nós não podemos saltar o livro de Levítico, então vamos hoje entrar e começar a estudar o livro de Levítico. Provavelmente vai nos demorar 3, 4 semanas, não muito mais, mas eu gostava de entrar no livro, pedir a paciência dos irmãos, mas ao mesmo tempo pedir que tenham um olhar menos crítico para o livro e vermos aquilo que o livro tem e tentarmos perceber a sua lógica para podermos aprender muito sobre o sistema de sacrifícios. Claro que vamos fazê-lo de forma superficial aqui, mas depois os irmãos poderão aprofundar um estudo em vossas casas. E por isso então hoje, nesta primeira lição em que nós vamos começar a estudar o livro de Levítico, nós vamos falar das leis e sistemas de sacrifícios. Grande parte da primeira parte do livro é simplesmente a descrever as leis e os vários tipos de sacrifícios. Depois vamos ver a consagração dos sacerdotes, que é da família de Arão. Nós lembram-se, na semana passada nós terminamos vendo que havia 3 famílias de Levi, e os coatitas, que era daqui que saía depois Arão, e dentro da família de Arão, que era uma das famílias desta grande família, que depois saíam todos os sacerdotes.
Então vamos ver a consagração dos sacerdotes e vamos depois analisar um episódio que acontece logo no início do estabelecimento do sacerdócio e quando se dá a consagração da família de Arão para iniciar então o ministério sacerdótico, e logo no início acontece uma tragédia. E nós vamos chamar apenas Nadab e Abiú, que são o nome das duas pessoas implicadas nesta tragédia, e vamos tentar compreender exatamente o que é que aconteceu ali, porque é que aconteceu e as implicações que nós podemos tirar daquilo que aconteceu para nós hoje. Então, se os irmãos estiverem a ler o livro de Levítico, logo no início, vão encontrar uma descrição de vários sacrifícios. É uma descrição exaustiva. Os irmãos vão encontrar qualquer coisa como holocausto e depois temos aqui sacrifícios de oferta de manjares, que tem a ver com ofertas de produtos da terra. Nós vamos passar por cada um deles. Ofertas pacíficas, pecados, e o pecado pode ser por ignorância, quando alguém peca porque fez alguma coisa, mas sem se aperceber que era pecado, ou quando tem algum pecado, mas a pessoa faz intencionalmente, mas esconde das outras pessoas, oculto, ou quando peca contra o Senhor, e aqui o sacrilégio é sempre um pecado contra alguma coisa relacionada com coisas sagradas, alguma coisa relacionada diretamente contra o Senhor, e depois temos aqui também os pecados voluntários, um pouco a semelhança dos pecados ocultos. E temos as leis, que depois também são apresentadas no livro, para os vários tipos de sacrifício. Daí haver aparente repetição, como nós havemos de ver daqui a pouco. A pergunta que nós devemos colocar é: porquê que há uma lista exaustiva e por que razão Deus vai instituir um sistema de sacrifícios? Porque o sistema de sacrifícios, quando é instituído numa mente como a nossa, de uma sociedade em que nós vivemos, faz-nos muita confusão, porque isto implica matar animais. E significa matar animais sempre que há pecado. Basicamente, então, há matança de animais todos os dias. Continuamente. Porquê que o Senhor vai instituir um sistema destes sacrifícios? Porque antes não havia. Um sistema como depois vai passar a haver. Havia o sacrifício, sim. O próprio Abraão sacrificou. Isaac sacrificou. Jacó sacrificou. Mas não havia um sistema como o Senhor agora vai instituir. Porquê que havia agora esta necessidade? Porquê que cada vez que eu pecasse, eu tinha que ir oferecer um sacrifício? E nós temos que perceber isso. E não podemos esquecer todo o contexto. E o contexto daquilo que nós temos estado a estudar diz-nos o quê? Deus, quando libertou o povo, qual era o objetivo de Deus? Era andar onde? No meio do povo. Lembram-se, chegou a uma situação e Deus disse: eu já não vou andar no meio, o meu anjo é que vos vai orientar. Moisés intercede pelo povo e o que é que Deus diz? Está bem, eu vou aceitar aquilo que tu pedes, eu vou andar então no meio do povo. Temos um problema. Porquê? Deus é santo, Deus é perfeito, mas o povo não. Como é que Deus pode andar no meio do povo? Então, é necessário um sistema de sacrifício, principalmente para poder proteger o povo, porque senão o povo teria de ser consumido. Porque se o povo tivesse em pecado, Deus não podia estar no meio do povo. Havia uma de duas possibilidades. Ou Deus exterminava o povo, como manifestou o desejo de o fazer, ou então Deus não podia estar com o povo, porque o povo pecava. Então, o sistema de sacrifício serve, entre várias coisas, para que o povo, quando pecasse, falhasse contra Deus, porque Deus agora vive no meio do povo, então a pessoa podia restabelecer a relação com Deus, então Deus podia continuar a viver ali no meio do povo. E era para que não houvesse uma separação entre Deus e o povo, porque sempre que há pecado, há separação entre Deus e o pecador. Então, para que não houvesse esta separação e Deus pudesse continuar a viver no meio do povo e o povo pudesse continuar a relacionar-se com Deus, então é estabelecido um sistema de sacrifício. O sistema de sacrifício era qualquer coisa como: eu peco, não há nada que eu possa fazer para resolver o meu pecado. Sabemos que o pecado, o castigo do pecado tem que ser a morte, não é? Mas então eu pego num animal e este animal morre no meu lugar. É substitutivo. Então eu coloco as mãos sobre o animal, é como se os pecados passassem para o animal e o animal então agora é que tem o pecado. O que é que se deve fazer com o pecador? Qual é o castigo do pecado? A morte. Então, era como se o pecado passasse agora para o animal, então o animal tem que ser o quê? Morto. E o pecado agora está tratado.
e o sangue do animal, que depois era espargido em vários sítios, dependendo do tipo de pecado, simbolizava a expiação. E desta forma, então, o Senhor concedia o perdão ao pecador. Ou se fosse um grupo de pessoas, concedia o perdão a este grupo de pessoas que tinha cometido o pecado. Não se esqueçam que tudo o que a lei tem aponta para quem? Para o Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor já estava a ensinar o povo a dizer: isto é o que vocês têm que fazer. A única solução do pecado é a morte. Mas matar animais não vai resolver, porque vocês vão ter que continuar a matar continuamente. Mas um dia eu vou oferecer a alguém, eu vou vos dar alguém que vai morrer uma vez por todos e para sempre. E todos os pecados vão ser expiados ali naquela pessoa. Então, o sistema de sacrifícios apontava para quem? Para o Senhor Jesus Cristo. Então, Deus criou agora o sistema já apontando para aquele que seria o Messias. Quais são, então, os tipos de sacrifícios que nós temos? Temos o holocausto, que é logo o primeiro a ser apresentado. O holocausto era um sacrifício de consagração, nós vamos ver já daqui a bocadinho. Temos o sacrifício da oferta de manjares, que consistia em produtos da terra, e depois temos ali os outros tipos de sacrifícios, e quando pegamos ali no pecado por ignorância, nos pecados por ignorância, o sacrifício é diferente consoante a pessoa ou o grupo de pessoas. Então, temos ali algo diferente do sacerdote para a congregação, do príncipe ou para uma pessoa comum, vamos assim dizer, fazendo uma distinção com o sacerdote. Comecemos então pelo holocausto. Holocausto, a palavra, significa todo, todo queimado. Holo é todo e causto é queimado. Então, significa que quando alguém levava um animal para ser oferecido como holocausto ao Senhor, a pessoa queria, naquela adoração, naquele momento de adoração, queria consagrar-se ao Senhor. A pessoa queria entregar a sua vida ao Senhor como um todo, e por isso então oferecia um animal, e este animal, ele era morto e depois ele era completamente consumido. E isto acontecia todo, para quem ainda se lembra, no pátio cá fora, naquele altar de bronze que era o altar de holocausto. Então, havia todo um ritual para a morte do animal e depois o animal era completamente queimado. E não havia nada do animal que pudesse sobrar e o sangue do animal era espargido sobre o altar. Os irmãos conhecem esta palavra holocausto, ela está muito associada à matança dos judeus na Segunda Guerra Mundial por causa da forma como muitos deles foram mortos, que eram colocados em crematórios e eram consumidos completamente. E a palavra passou a ser associado. Os judeus mais ortodoxos, eles não gostam que esta palavra seja aplicada à sua própria etnia, não é? Porque a palavra holocausto significava a consagração ou uma oferta ao Senhor. E aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial não foi um crime humano. E por isso, então, se os irmãos tiverem uma vez a oportunidade de falar com um judeu e ele não gostar da palavra, respeitem, não é? Porque para ele o holocausto tem a ver com algo santo, não é? Mas a maneira como nós utilizamos tem a ver com um crime de guerra, com um crime contra a humanidade. E por isso eles preferem a palavra, tive que consultar Shoah, que era mais apropriado, Shoah, aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que é destruição. É destruição ou catástrofe. É aquilo como eles próprios consideram que lhes aconteceu, e não como o holocausto. A oferta de manjares era uma oferta de gratidão, em que a pessoa estava grata ao Senhor e por isso, quando estava a fazer a sua colheita, trazia do melhor da terra e decidia ir até ao pátio do tabernáculo e fazer a sua oferta ao Senhor como reconhecimento de que tudo que tem vem de Deus. Então a pessoa depende de Deus e como depende de Deus quer levar o melhor do produto da terra, daquilo que é a sua... Agora não sei qual é o termo que se utiliza para os agricultores quando estão a fazer a recolha dos produtos da colheita, queria então levar ao Senhor. E a oferta aqui tinha que ser com produtos da terra, não é? Era feita de farinha, azeite e incenso também. E temos aqui alguns pormenores e nós começamos já a compreender algumas das coisas da Bíblia. O ofertante tinha que levar então o produto da terra, tinha que conter sal, porque significava purificação,
e não podia ter nada que fermentasse, porque o fermento representava a contaminação, representava o pecado. E não podia ser mel nem nada que tivesse mel, porque o mel é um produto que pode fermentar. E por isso, então, também não era autorizado que nada com mel pudesse ser levada. E esta oferta era uma oferta que a pessoa levava para agradecer ao Senhor, parte dela era para o Senhor, era queimada, mas a uma parte destes produtos ficavam para o sacerdote ofertante e para a sua família. E se os irmãos estiverem a ler, há partes dos sacrifícios que o sacerdote tem que comer no lugar santo, ou seja, no tabernáculo, mas aqui parte daquilo que ficava para o sacerdote podia ser consumido tanto no lugar santo, no tabernáculo, como podia ser consumido num outro lugar pelo sacerdote e pela sua família. Então, alguma das partes dos sacrifícios ficava para o sacerdote também como forma de sustento e de provimento de alimento para os sacerdotes. E esta era uma das ofertas que também contribuía para o sustento do sacerdócio, do sistema sacerdotal. Depois temos os sacrifícios pacíficos. Quando alguém queria estabelecer a sua relação com Deus, queria aproximar-se de Deus, também queria expressar o seu agradecimento e a pessoa estava bem com o Senhor. E a pessoa, por isso, porque estava agradado com o Senhor, as bênçãos que o Senhor lhe estava a dar, então ele decidia levar uma oferta. Ele levava um dos seus animais, aqui já não eram produtos da terra, era um animal, colocava a mão sobre o animal, fazia a sua oração. Se tivesse algum pecado, a ideia era o pecado passar para o animal, para que esta relação que a pessoa queria preservar e manter com o Senhor pudesse ser mantida, porque o pecado agora passava para o animal era sacrificado e o melhor do animal, a gordura, era queimada e era oferecida ao Senhor, e parte do animal ficava para o sacerdote e outra parte também para o ofertante. E aí depois havia uma refeição. Os sacerdotes ficavam com uma parte, que era uma parte para também o seu sustento, para o seu alimento. O ofertante levava outra, porque a ideia era da a pessoa poder celebrar e comer com os seus familiares. Tinha que ser um animal, tinha que ser do gado bovino, macho ou fêmea, do gado ovino, também macho ou fêmea, ou o gado caprino, também macho ou fêmea. Aqui o sexo dos animais importa, porque depois vai diferindo. Porque os animais têm graus de importância diferente e o sexo também vai estabelecer ali a importância do animal. E se nós estivéssemos a ver no sistema sacerdotal, o que estava no topo seria o gado bovino macho. Então, quanto mais grave, por exemplo, fosse a situação em termos de pecado, seria um animal de grande porte e macho. Quando fosse uma outra situação, podia ser um animal mais pequeno e macho ou fêmea era indiferente. Porque quando havia situações de pecado a ser tratado, tinha que ser macho. E nós conseguimos perceber porque se apontava para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo veio na forma de quê? De homem. Veio na forma de homem. Então o animal tinha que ter aqui as características também daquele que seria o Messias. Então era uma forma de a pessoa demonstrar o seu agrado para com o Senhor e queria então oferecer este sacrifício. Temos aqui os sacrifícios pelo pecado. E temos ali dois tipos de pecado, que é o pecado por ignorância, quando a pessoa peca, mas não sabe. Não é? E temos também os pecados ocultos, que é quando a pessoa sabe que pecou, mas é os pecados, podemos dizer, que a maior parte de nós comete. Nós fazemos as coisas em oculto, quando alguém mente, ninguém sabe que mentiu, mas a pessoa sabe que mentiu. Não é por ignorância, mas a pessoa sabe que mentiu. Quando a pessoa furtou alguma coisa, ninguém viu, ninguém sabe, mas a pessoa sabe, ela sabe. Então, ela tem consciência do seu pecado, é um pecado oculto e não o fez por ignorância. Os pecados por ignorância, sabemos que há ali uma distinção, dependendo do tipo de pessoas, e aqui, quando a oferta agora é feita, o ofertante quer pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados. Se for por ignorância, então tem que ser quando ela ganhou consciência que pecou contra o Senhor, e quando é oculto, a pessoa sabe. E a pessoa então agora quer restabelecer a sua relação com o Senhor e vai fazer a oferta. A ideia era, o ofertante trazia o animal apropriado para a sua condição, tinha que colocar a mão sobre o animal, fazia confissão do seu pecado, tinha que fazer a confissão do seu pecado, e aqui o texto não dá para perceber se era uma confissão para
outras pessoas que podiam estar ali também na fila para oferecer, mas pelo menos para o sacerdote que estava ali próximo, iria ouvir qual era a confissão, o animal era morto e depois era ofertado e era parte do animal completamente consumido e parte ficava para os sacerdotes. Mas não havia aqui porção para o pecador ofertante. Já não havia porção, ao contrário da oferta pacífica que ficava uma parte para a pessoa, porque era uma oferta da pessoa querer ter uma boa relação com o Senhor, estar em paz com o Senhor, então era um momento de festa. Aqui não havia porção nenhuma para a pessoa que tinha cometido o pecado. Considerando agora os pecados por ignorância, que animais podiam ser oferecidos? E aqui nós começamos a perceber um princípio que ainda hoje é importante para nós. Vejamos o seguinte. Se for o sacerdote, tem que ser do gado bovino. Um touro, um boi, jovem. Se for a congregação, também. Um boi, um touro, jovem, na força da idade do animal. Se for um príncipe, um líder do povo, tem que ser um bode macho. Se for uma pessoa comum, pode ser uma cabra ou cordeira. E aqui, quando nós estamos a ler, nós percebemos logo que há uma distinção. E a distinção é muito clara. Porquê? Um boi é de longe mais importante para aquelas pessoas que eram dedicadas à pecuária que uma cabra. E nós temos aqui irmãos que têm animais e sabem, nem que seja por causa do valor monetário ou da quantidade de carne associada ao animal. Então, para a pessoa em si, a pessoa sabia que havia uma distinção, havia uma diferença. É a mesma coisa que ser metal. Seria qualquer coisa como aqui ser ouro, aqui ser prata, aqui ser bronze. Nós sabemos que tudo é metal. Mas tem valores diferentes, tem propriedades diferentes. Então, aqui fica um princípio estabelecido. E o princípio é muito claro. Quanto maior a responsabilidade, então, vamos dizer assim, maior tem que ser o quê? O sacrifício ofertado ao Senhor. E este é um princípio que nós encontramos estabelecido nas Sagradas Escrituras. E por isso, quando era o príncipe, a responsabilidade do príncipe é maior que a da pessoa comum. Agora o irmão diz, não, mas não é tudo pecado? É, mas o príncipe tem mais responsabilidade. Porque quando a pessoa comum peca, vai afetar diretamente quem? A sua família. Quando o príncipe peca, vai afetar quem? A sua família também, mas vai afetar todos os que lhe estão abaixo. Então é um pecado com implicações. E a pessoa, para assumir a posição de príncipe, tem mais responsabilidades diante do Senhor. Basta os irmãos pensarem na lógica empresarial. Porquê é que o gestor ganha mais que a pessoa que lhe é subalterna? Porque trabalha mais? Pode ser, mas nem sempre é o caso. Mas por causa da responsabilidade que lhe está associada, um erro de um subalterno, a responsabilidade que lhe é atribuída não é mesmo que do gestor ou da pessoa que está acima. Então, a responsabilidade tem que ter também uma associação com a forma como depois vai ser feito o processo de redenção da pessoa através do sacrifício. E depois temos o sacerdote. E o sacerdote, para mim, é particularmente interessante. Porquê? A oferta do sacerdote é igual à oferta de quem? Parece que há uma semelhança. Porquê? Os irmãos conseguem? O sacerdote representa a congregação. O pecado do sacerdote dá mau testemunho do Senhor. O pecado da congregação dá mau testemunho do Senhor para todos que estão a ver. Quantas pessoas, quantos de nós não ficamos desiludidos por alguma coisa que aconteceu numa igreja, de uma história que ouvimos? Mas foi que a congregação toda que pecou? E alguém, eu não vou àquela igreja mais porque toda a congregação pecou. Se isto acontecesse, eu garanto que os irmãos não iriam àquela igreja. Mas há casos em que a congregação não pecou, mas há uma pessoa que peca. E os irmãos é suficiente para dizer, eu naquela igreja não entro. Não é porquê? Quando o sacerdote, o ministro do Evangelho daquela igreja, comete algum pecado, nós dizemos, eu não entro mais naquela igreja, porque ele representa diante do Senhor, ele tem responsabilidades. Então nós conseguimos ver aqui que o sacerdote tem muita responsabilidade. E o princípio estabelece e existe até hoje.
E eu contra mim falo porque não me é conveniente, mas o meu pecado diante do Senhor tem mais responsabilidade que o pecado dos irmãos pela posição que eu assumo, pela posição em que o Senhor me colocou de pastorear esta igreja. Então isto dá uma visão de que o sacerdote deve ser mesmo consagrado ao Senhor e deve viver com temor. Quando? Todo o tempo. Todo o tempo. Porque a responsabilidade que lhe é imputada é muito grande. Então, convém nós, principalmente os líderes da igreja, e aqui falo pastores, missionários, diáconos, professores da escola dominical, pela posição que nós assumimos, nós devemos ter muito cuidado. É-nos exigida muito mais responsabilidade. E por isso o sistema de facto mostra isto de uma maneira muito, muito clara. Sacrifício pela culpa. E aqui temos duas distinções também. Quando há culpa porque se cometeu sacrilégio, que é um pecado contra o Senhor, ou quando é um pecado voluntário contra o próximo. O tratamento é relativamente semelhante. A ideia é que haja restabelecimento da relação que foi quebrada, porque quando há pecado sempre há uma quebra da relação com o Senhor, e quando é um pecado contra o próximo também há uma quebra da relação com o próximo, porque houve alguma coisa que foi feita e não devia ser feita. Então o sacrifício serve para que haja o restabelecimento desta relação que foi quebrada através do pecado. O pecador então confessava, trazia o animal, confessava o pecado, e nestes casos de pecado pela culpa, quando havia, por exemplo, apropriação, roubo, uso indevido de alguma coisa, para além do pedido de perdão, a pessoa tinha que restituir, por exemplo, no caso do roubo, aquilo que roubou e tinha que dar mais 20%, mais um quinto. Imaginem, alguém roubava 1.000 euros, quando ia pedir o perdão, levava o animal, tinha que me restituir os 1.000 euros que me tirou e tinha que me dar mais 20%. Seria mais 200 euros. Então tinha que me devolver 1.200 euros. E o sacrifício aqui a ser oferecido tinha que ser um carneiro pela culpa e não era comido pelo ofertante nenhuma parte do animal. Então, pecados voluntários, fraude, roubo, mentira. Os irmãos lembram-se uma história interessante de alguém que conhecia esse sistema, claramente não praticava, que se converteu quando o Senhor Jesus Cristo estava a exercer o seu ministério na terra, e ele, quando se converte, ele diz assim: eu estou disposto a dar metade dos meus bens, e se defraudei alguém, ele dizia: eu dou o quê? Ele dava muito mais. Porquê? Porque ele tinha em mente isso. Sabem de quem se trata? Zaqueu. Para quem não sabe, pergunta a qualquer criança, vai dizer e vai-vos explicar porque é que ele era baixo. Não é? Porque nunca mais cresceu. É o que a música diz. Não é? Então, Zaqueu, quando dá a resposta que dá, é porque ele tinha consciência deste sistema. E ele sabe que não bastava restituir. Ele tinha que dar mais alguma coisa por causa do dano que ele tinha causado através, no caso de Zaqueu, ali do seu engano. Não é? Então, aqui era um sacrifício diferente. Agora, os irmãos começam a ler o livro de Levíticos e vão encontrar uma coisa e vão dizer: mas isto repete e repete e repete e repete e repete. Parece que às vezes encontramos a informação duplicada. Não, a informação não está duplicada. O que acontece é que, na primeira parte, nós encontramos, do capítulo 1 até ao 6, versículo 7, o livro vai apresentar os sacrifícios, mas vai apresentar para quem? Para o adorador. É para nós. Qual é o sacrifício? A informação é para a pessoa, para todos nós, porque o sacerdote também tem que saber qual é o sacrifício que ele vai levar. Muito bem. Então agora a informação que é dada é para nós. Mas falta agora a informação para quem? Para o sacerdote. Porquê? A informação que é dada na primeira é para a pessoa, mas o sacerdote também tem que saber, quando a pessoa chegar diante dele, o que é que deve fazer. Então, o que nós encontramos de seguida, do 6 até ao 7, é a informação sobre o que é que o sacerdote deve fazer para cada tipo de sacrifício. E é aqui que nós vemos isso. Mas isto está a repetir. Bem, está a repetir em parte, mas tem a ver com a perspectiva de quem deve estar a ver aquela parte. Porque para mim interessa-me isto, como pecador, não é? Mas para quem é sacerdote, interessa isto. Para saber.
Claro que a pessoa do povo também interessa isto, nem que seja para ver se o sacerdote está a fazer bem. Porque se o sacerdote não fizer bem, a pessoa do povo, se conhecer a lei, também a percebe-se. E nós temos histórias na Bíblia em que o sacerdote não fazia bem e as pessoas do povo sabiam. Lembram-se de uma história? No início do ministério de Samuel, ficava com uma porção que não era dele. E as pessoas sabiam disso. Aquilo que ele está a fazer não se faz. Porquê? Porque as pessoas sabiam qual era a sua responsabilidade, mas também porque estava na lei, também sabiam como é que deveria ser feito. E por isso é que as pessoas, algumas chamavam atenção e diziam, mas não é assim que tu deves fazer. A pessoa fazia bem, mas tu estás a fazer mal. E o que eles diziam é, mas eu é que mando. Utilizavam da sua autoridade. Não é? Então, a informação, na verdade, não é duplicada. E quando estivermos a ler, não culpem o livro de Levítico de ser aborrecido, mas da nossa delimitação não percebermos que a informação tem que ser dada para vários grupos de pessoas. Então, entramos depois no capítulo 8, que vai descrever a consagração de Arão e dos seus filhos para o sacerdote. Então, o Senhor dá agora a lei, vai estabelecer o sistema de sacrifícios, vai dizer a responsabilidade do sacerdócio para a oferta do sacrifício e vai agora chamar as pessoas que vão exercer o sacerdócio. Tem que haver agora um sistema sacerdotal, porque se o sistema de sacrifício for estabelecido, tem que ser oficiado por um sacerdote. Vamos então agora estabelecer o sacerdócio. E isto agora é estabelecido no capítulo 8, em que o Senhor vai chamar Arão, da família de Coate, e os seus filhos para serem separados e dedicarem-se ao sacerdócio. E temos aqui todo um ritual de preparação, com indicações muito específicas do Senhor, que estão a ser dadas, e tudo isto vai acontecer de uma forma pública, no pátio do tabernáculo, que é onde cabia muita gente, não é? Para que as pessoas pudessem ver tudo aquilo que estivesse a ser feito no estabelecimento do sacerdócio. Então, é um ritual todo. Peço que os irmãos depois, aqueles que tiverem curiosidade, possam ler. E o ritual vai ter uma duração de 7 dias. 7 dias em que Arão e os seus filhos, eles tinham que permanecer no lugar santo, no tabernáculo, durante 7 dias e não se podiam ausentar. E o povo todo podia assistir a este processo de consagração destas pessoas ao Senhor. E Moisés representava o Senhor neste processo porque, por exemplo, até vestir Arão, havia uma vestimenta que tinha sido feita. Lembram-se quando o Senhor deu a lei a Moisés a segunda vez, Moisés desce e tem toda a indicação para a construção do tabernáculo e tem também nesta lista de instruções tudo o que era necessário para a confecção da roupa do sacerdote. E dos sacerdotes e do sumo sacerdote. Então, esta roupa é confeccionada, foi feita, mas agora é o momento dela ser colocada em alguém. E esta roupa agora é colocada sobre Arão. E é Moisés, na presença do povo, que vai vestir Arão. Arão deve estar lá, em algum sítio, onde as pessoas pudessem ver, e Moisés vai colocando todas as peças daquela indumentária. E depois chegam os filhos de Arão também, e Moisés vai acabar por também vesti-los. A consagração, ela segue, ela tem várias etapas. Começa com uma etapa muito característica na Bíblia. Tudo começa sempre com uma lavagem, sinal de purificação. Sabemos que não é o banho que purifica espiritualmente, mas nós conseguimos perceber através das Sagradas Escrituras que a maneira como nós nos apresentamos, até a nossa própria indumentária, também é importante. E nós vivemos numa sociedade que diz que isto não é importante, vale tudo. Não. Havia o cuidado de tomar banho. Nós não nos apresentamos sujos diante do Senhor, porque nós não nos apresentamos sujos quando vamos à festa de um amigo. Como é que alguém justifica apresentar-se sujo diante do Senhor? Nós não vamos mal vestidos quando vamos à festa de um amigo. Nós então não vamos mal vestidos quando estamos no momento de adoração diante do Senhor. Então o princípio é estabelecido. Então há uma lavagem, a roupa sacerdotal é colocada, a unção com óleo, o tabernáculo também é ungido. O tabernáculo tinha sido construído há pouco tempo, agora era a altura para fazer a unção e a consagração
do tabernáculo, de tudo isso para o Senhor, eram feitas várias ofertas, vários sacrifícios pelo pecado e também ofertas pacíficas. Estávamos num momento festivo, podíamos assim dizer. Era aspergido o sangue e óleo sobre Arão e sobre alguns objetos também, Arão e os seus filhos, como forma de confirmação da consagração, e eles agora tinham que permanecer na tenda da congregação. E aqui tenda da congregação, quando diz, significa o tabernáculo. Eles tinham que permanecer ali durante 7 dias. Porquê? Era a instituição formal, pela primeira vez, do sacerdócio. E eles precisavam de estar ali, diante do Senhor, em oração, em reflexão, num estado em que eles tinham que começar a interiorizar aquilo que eram as suas responsabilidades. Porque daqui para a frente já não havia volta a dar. O sacerdócio estava estabelecido e Moisés agiu como mediador, representando o Senhor. Porquê é que houve um ritual para consagração? O que é que nós podemos aprender disto? Não se esqueçam que se foi escrito, é porque tem que ter utilidade para nós, hoje. Porque senão Deus fazia com que este livro não entrasse no cânon. E nós hoje não precisávamos ter o livro de Levítico. Mas se Deus fez com que este livro fizesse parte das Sagradas Escrituras, então ele tem que ser útil para nós. E tudo isto que vem lá descrito tem que ser útil. Mas útil o quê? Os sacrifícios? Não, os sacrifícios não é útil para mim hoje. Mas é útil e importante eu perceber como é que foi estabelecido, porque é que foi estabelecido e para quem apontava. E que para quem apontava já chegou. Isto é importante, mas há lições que nós podemos tirar daqui. A primeira, Arão voluntariou-se para ser sumo sacerdote. E os filhos de Arão disseram, nós queremos ir a seguir. Não, também não aconteceu. Também não aconteceu. Então podemos aprender que o sacerdócio não partia da iniciativa individual. E nós muitas vezes confundimos. Na obra do Senhor queremos fazer coisas e achamos que parte da iniciativa individual. Não, não parte. Foi estabelecido por Deus. Foi Deus quem escolheu. Até a roupa que eles usam foi Deus que escolheu. Tudo o que eles faziam foi Deus que escolheu. Significa que quem quer trabalhar no ministério tem que esperar ter sido escolhido por Deus. É a primeira coisa. E quando entrar, tudo o que fizer também é decidido por Deus. Basicamente, quer uma coisa que muitas vezes as pessoas querem e esquecem-se que deixam de ter vontade própria. A partir de agora, Arão e os seus filhos vão deixar de ter vontade própria para tudo. Até o que eles têm que comer. Eles são condicionados. Até o que têm que comer. E em alguns casos, até onde têm de comer. Deixaram de ter vontade própria. Acabou. Podiam ser rebeldes. Mas aceitando, e é sempre bom aceitarmos aquilo que o Senhor nos dá, devemos ter consciência disso. Então, fica aqui muito claro. Fica aqui muito claro. E vamos perceber que a vontade própria deixou ao mínimo. Mas eu tenho uma margem. Não. Naquilo que era a sua função, eles perderam toda a autonomia. Não havia liberdade nenhum bocadinho. Nós vamos perceber isto daqui a bocado. Para mostrar pureza e para nós percebermos, isto é sério. O Senhor escolhe. A pessoa tem que estar pura. Há todo um ritual de preparação. Isto não é qualquer coisa que se faz aqui às 3 pancadas. Não. Isto é sério. E para servir a Deus é necessário preparação e santidade. E por isso eles precisaram de estar lá quanto tempo? 7 dias. Não é estranho. Moisés, lembram-se? Quando subiu ao monte, uma das vezes ele teve que esperar quanto tempo? Não, ele esperou 7. E depois esteve com o Senhor 40. Esperou 7 dias de preparação. Há tempo de espera. Não é rápido. Agora, irmão, mas 7 dias, isto é rápido. É? Então experimente ficar aqui nesta sala durante 7 dias. Na próxima semana encontramos-nos aqui. Experimente ficar aqui, sem poder sair. E agora vai fazer o quê? Fique em oração, fique em reflexão, pense no Senhor. Fique aqui 7 dias. É necessário preparação. O tempo, quem determinou o tempo? O Senhor. Não há liberdade nenhuma. O tempo é determinado para o Senhor. Então, todas estas coisas que nós lemos têm lições que nós podemos tirar hoje diretamente
para nós. Então, quando tudo isto acontece, o capítulo 9 termina da melhor maneira. E eu vou mesmo ler porque esta passagem é muito bonita. E diz assim: Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, porque ele agora estava consagrado ao Senhor, e o holocausto, porque era a oferta de consagração. E a oferta pacífica. A pessoa está agradada por estar a trabalhar com o Senhor e para o Senhor. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e, saindo, abençoaram o povo. Momento de alegria. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo o fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto. O holocausto tinha que ser todo consumido. E a gordura sobre o altar da oferta pacífica. O que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Não podia terminar da melhor maneira. Esta é uma passagem bonita. Vermos o povo reconciliado com o seu Deus. E o seu Deus agradado. E por isso, quando o Senhor consome o holocausto, significa que Deus está agradado com aquilo que o povo fez e com a sua oferta. Entramos agora no capítulo 10. A narrativa não nos permite ver quanto tempo depois, mas na maior parte dos comentários dos estudiosos, eles acreditam que aquilo foi logo no seguimento. Não houve intervalo de tempo. Não sabemos, também não é importante para nós, mas importante é que foi logo no seguimento. Logo de seguida, nós entramos num dos capítulos mais tristes. E os irmãos já vão perceber porquê. Porque gera-se aqui uma situação tensa, uma situação pesada. Provavelmente das mais pesadas das Sagradas Escrituras. Não é? Então, o que é que acontece? Vamos ler. Nadab e Abiú, que eram os filhos mais velhos de Arão, o sumo sacerdote, tomaram cada um o seu incensário. Até aqui está tudo normal, porque eles tinham que levar o seu incensário, fazia parte daquilo que era a responsabilidade sacerdotal. E puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Nós não sabemos o que é o fogo estranho. É uma expressão que ninguém consegue exatamente precisar, mas o que qualquer pessoa consegue perceber é que colocaram ou fizeram alguma coisa que não estava dentro daquilo que o Senhor tinha prescrito. Lembram-se aquela ideia que eu passei? Agora, Arão, como sacerdote, e os seus filhos sacerdotes, eles deixaram de ter liberdade. No processo de adoração ao Senhor, eles tinham que fazer o quê? Tudo o que o Senhor disse. Então eles, na sua prática, usaram um bocado da liberdade. Não, se fizermos mais ou menos assim, pode ser. E foram. Agora, e o que acontece a seguir é interessante. Diz, então saiu o fogo de diante do Senhor e os consumiu. E morreram. Pronto, um versículo lacónico diz, o Senhor matou-os. Porquê? Eles não têm liberdade para decidir como é que se faz a adoração. Não lhes compete a eles. Arão tem mais 2 filhos, Eleazar e Itamar, e a partir daqui os irmãos vão ver ao longo de toda a história do Antigo Testamento, nós temos agora 2 famílias sacerdotais, que elas vão aparecendo, tanto que há alturas em que há uma que vai prevalecer, às vezes aparece outra, dependendo, por exemplo, na história dos reis de Israel. E ficam estas 2 famílias porque Arão tinha 4 filhos, Nadab e Abiú morrem e ficamos com estes 2. Isto também é interessante para nós guardarmos estas coisas na cabeça e quando estivermos a ler a Bíblia, perceber o sacerdote que estava era de quem? Da família de Eleazar ou da família de Itamar. E isto ajuda-nos a perceber porque tudo começa aqui. Porque os 2 mais velhos morreram. Os 2 mais velhos morreram. Muito bem. O que é que um pai que perde os 2 filhos agora faz? Morreram rápido, no mesmo dia. No mesmo dia. Só que Arão estava no ofício sacerdotal. Estava no lugar santo. E o que é que ele vai fazer? Ou para a sua obra sacerdotal de adoração ao Senhor para chorar, e o choro era muito expressivo naquela altura, ou não. Qual é o pai que não quer parar? Os irmãos agora estão a ver a tensão que se vai gerar aqui. Os irmãos já estão a ver. Então, Moisés diz a Arão e os seus filhos, vocês estão na função sacerdotal. Não há luto. Aqui não há luto. Hoje não há luto. Eu fico a pensar, como é que então agora Arão fica?
Porque o nosso coração é inclinado a dizer, mas Deus tinha que perceber. E este é o nosso problema. Na verdade, nós quando dizemos Deus tem que perceber, o que nós queremos dizer é, eu quero fazer aquilo que devo, que acho que devo fazer. Eu quero seguir as sensibilidades sociais. E Deus é que deve encaixar-se e vir a seguir. Mas não é isso que nós encontramos aqui. Mas a nossa sociedade formata-nos a pensar desta maneira. Segue o teu coração. E Deus vem depois. Segue os teus sonhos. E Deus vem depois. A nossa sociedade faz-nos pensar desta forma. E por isso é que isto para nós é tão tenso. Então Moisés diz assim, vocês não vão rasgar as vestes, não vão desgrenhar os cabelos, não vão começar aqui aos gritos. Não. Vocês estão na função sacerdotal. Há pessoas que vêm trazer aqui a sua oferta pelo pecado. E vocês vão dizer o quê? Não peças perdão ao Senhor pelo teu pecado? Continua com pecado? Quando o Senhor vive no meio de nós? Não. Vocês vão continuar. Vocês estão no lugar santo. Mais santo é o Senhor. Por isso, vão continuar na vossa função. E a pergunta é por que razão Moisés pediu, de certa forma, aquilo que eu já vos respondi, vai pedir a Arão para não fazer o luto pelos seus filhos. E agora vejam, Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar, não desgrenhei os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais. Então ele está a dizer, experimentem fazer o luto, vão ver se também não vão morrer. Agora, Deus é mau? Não, Deus é santo. Deus é puro. Então, eles não deviam fazer isso. Nem venha grande ira sobre toda a congregação. E este aqui é extremamente importante. Porquê? Mas porquê que havia de vir ira sobre a congregação? Se eles fizessem aquilo, o pecado era de quem? Era só da família sacerdotal. Mas o pecado do sacerdote, ou o pecado do príncipe, envergonha o Senhor diante de quem? Da congregação. Por isso é que quando ouvimos uma história, utilizamos muita expressão, de um pastor que caiu, envergonhou quem? O Senhor diante da congregação. E envergonhou o Senhor diante das pessoas de fora. Então Moisés está a dizer, não, o Senhor mata-vos. E o que vai acontecer também vai afetar a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Agora, eu percebo o lado humano de Arão, como pai. E é aqui que a nossa sociedade nos engana. Acha que o lado humano sobrepõe-se àquilo que é a responsabilidade que temos diante de Deus. Arão devia fazer o luto ou não? Essa é a pergunta que vos faço. Não, não devia. Se devesse, o Senhor permitia. Estão a ver como nós somos enganados pela sociedade? Não. Então, se lhe fosse permitido, o Senhor não deixaria. Mas o Senhor não deixou. Se alguém disser que devia, então está a dizer que o Senhor fez mal as coisas. Ou é insensível, ou é bruto. Não. O Senhor está simplesmente a dizer que Ele tem primazia. Ele tem primazia. Tanto que o próprio Arão percebeu e continuou a fazer o que tinha de fazer. Mesmo no dia em que ele morreu, em que ele perdeu os seus filhos. Então, Arão, Eleazar e Itamar, os seus filhos, não podiam fazer o luto, por causa disso que eu já vos disse, eles estavam no exercício do sacerdócio. E abandonar o serviço sacerdotal era dizer que o Senhor não tinha primazia. O Senhor Jesus Cristo deixou isto muito claro. Isto não é novo. A nossa sociedade é que nos engana. O Senhor Jesus disse, quem quiser vir após mim, o que é que tem que fazer? Toma a sua cruz e siga-me. O que é a cruz? Várias coisas. É a dificuldade da vida que nós vamos ter por o seguirmos, mas também disse o seguinte, quem quiser vir após mim, tem que fazer o quê? Odiar. E odiar é não dar primazia, não é? A quem? O pai, a mãe, a irmã. Então, se nós tivermos que deixar alguém para seguir o Senhor Jesus Cristo, deixemos. Ele tem primazia. E isto é ensinado aqui de forma muito clara. E Arão compreendeu isso. O Senhor tem primazia. E abandonar aquele local naquele dia não era uma possibilidade. De acordo com a natureza de Deus. Agora, podemos querer outro Deus. Podemos. Mas se quisermos o Deus de Israel, devemos considerar que o Senhor tem primazia. Sobre quem? Sobre o seu filho. E estou a tocar na pessoa mais sensível para vocês. São os nossos filhos. Nós fazemos tudo pelos nossos filhos. O Senhor tem primazia sobre os nossos filhos. Sobre os nossos pais, sobre qualquer outra
E a santidade no exercício sacerdotal tinha prioridade, mesmo num momento extremamente emocional como nós vemos e aconteceu aqui. Então, meus irmãos, quem se aproxima de Deus tem muita responsabilidade. Nadab e Abiú tinham muita responsabilidade. Aproximaram-se de Deus de forma displicente. O que é que aconteceu? Deus matou. E nós encontramos quase um padrão em sempre que a Bíblia estabelece o início de alguma coisa. Nós, quando mentimos, costumamos morrer. Não costumamos morrer, senão já estávamos todos mortos. Mas o que é que aconteceu logo no início da história da igreja? Há um casal, como é que se chamam? Ananias e Safira. Mentiram. Um bocado como nós fazemos. O que é que Deus fez? Matou-os logo. Porquê? A igreja está a estabelecer-se. Deus quer que as pessoas percebam. Isto é sério. O sacerdócio está estabelecido. Houve os filhos de Eli, no tempo de Samuel, pecaram durante muito tempo. O Senhor matou-os. Demorou muito tempo a matá-los. Mas está a estabelecer-se, no início do estabelecimento, o Senhor quer dar uma lição, quer dizer, isto é sério. Então não há espaço. E quando eles vão logo no início, há comentadores que acreditam, foi logo no segundo dia, logo depois daquela celebração, da consagração, toda a gente feliz, aconteceu logo. Há quem acredite que foi logo na sequência daquilo. Meus irmãos, então, que consideremos várias coisas com este episódio. Deus deve ser tratado com reverência. Deus tem a primazia nas nossas vidas. Quem serve a Deus tem mais responsabilidade. Por isso, assuma a sua responsabilidade diante de Deus. Não tem mais responsabilidade, que é mais importante dos outros. Considere, eu sou mais responsabilizado diante do Senhor. E quem serve a Deus deve refletir a santidade de Deus diante das pessoas. E eu gosto muito deste versículo, vejam. E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse. Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Basicamente, este versículo está a dizer, Arão, tu vais refletir a minha santidade e através da maneira como eu vou ser refletido naquilo que tu fazes, eu vou ser glorificado pelo povo. Então, o sacerdote, o príncipe, tem uma responsabilidade muito grande porque é aquela pessoa que projeta o Senhor. E nós mesmo de forma inconsciente vemos isso quando o pastor pecou numa igreja, numa história que ouvimos, nós sabemos aquilo envergonhou quem? O nome do Senhor. E foi o que aconteceu. Eles não podiam fazer aquilo que fizeram. Logo a seguir, meus irmãos, deste episódio, Moisés dá aqui instrução a Arão e diz que no momento em que eles estavam no trabalho sacerdotal, eles não podiam consumir nenhuma bebida alcoólica. Este é um versículo que gera aqui uma discussão muito grande entre os teólogos, porque alguns acreditam que Nadab e Abiú, eles estavam alcoolizados. E por isso, então, quando começaram alcoolizados a fazer o seu trabalho, fizeram as coisas mal e o Senhor matou-os. E acreditam que isto foi, então, por causa disso, o Senhor agora dá esta indicação que não podia haver ali consumo de álcool quando eles estavam no trabalho sacerdotal. Pessoalmente, eu não tenho uma posição muito firme sobre isto, é indiferente. O importante é que no exercício sacerdotal não pode haver o consumo de nenhuma substância que nos vai tirar a racionalidade. Isto parece-me claro. Custa-me acreditar que o Senhor possa ter dito isso depois da morte deles, porque parece que, então, o Senhor esqueceu-se de ter dito isso antes. Mas o Senhor que até diz qual é o alfinete que se cose, o tecido do tabernáculo, que não se esquece de nenhum pormenor, e vai se esquecer disto que é tão importante, quando sabe que o álcool vai provocar aqui a perda de consciência das pessoas, custa-me acreditar nisto. Mas não entremos aqui nesta discussão, serve para um dia em conversa, em jantares ou almoços com amigos debatermos, mas o importante é que no exercício da responsabilidade sacerdotal, e podemos aplicar perfeitamente para hoje, que eu acho que é um bom princípio, não deve haver consumo de nada que nos faça perder a racionalidade. E quantas vezes já vimos, até em situações televisivas, de pessoas que num jantar antes de uma entrevista consumiram certas substâncias e depois a vergonha que a pessoa se vai expor. E nós já vimos isso ao longo da história. Então, nada como a pessoa que vai ser professor numa escola dominical, vai
ser o pastor, vai trazer a mensagem, ou qualquer outra coisa que vai colocá-la numa posição de destaque, ter esta sabedoria. Se o Senhor já disse, o Senhor sabe fazer as coisas. Então, por que é que não havemos de utilizar este princípio hoje? Não é? Então, se alguém tem alguma responsabilidade, deve ter este cuidado. Na sequência deste episódio, acontece alguma coisa interessante. E eu aqui vou ler o texto e eu gostava de nós podermos analisar aquilo que eu sublinhei ali. Porquê? É importante. Diz assim: disse Moisés a Arão no dia em que morreu Nadab e Abiú. No dia em que morreu Nadab e Abiú. Aos filhos deste: tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado. Portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, disse: por que não comeste a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós outros. Nós temos aqui 3 ofertas. Ou seja, eles estavam a oficializar o sacerdócio, e há 3 ofertas que foram feitas. E o que é que a lei dizia sobre a oferta de manjares? Uma parte ficava para quem? Para o Senhor, que era a parte queimada, e outra ficava para quem? Para o sacerdócio. Para o sacerdote e para a sua família. Ok. Moisés não implicou com esta oferta, porque ela podia ser comida num outro lugar. Também temos aqui outra oferta, que eram os sacrifícios pacíficos. E o sacrifício pacífico era um animal e que parte era do Senhor, queimada, e outra parte era para quem? Sacerdote. E também esta parte podia ser comida pelo sacerdote num outro lugar. E os irmãos conseguem perceber isso. Vejam, diz que come com quem? Com os filhos e com as filhas, come com a família. Os filhos e as filhas não vão entrar todos no lugar santo para fazer uma grande refeição. Então o sacerdote levava a porção para a sua casa. Muito bem. Mas havia uma oferta, que era a oferta pelo pecado. E parte era oferecida ao Senhor, e parte desta oferta tinha que ser comida pelo sacerdote, não pelo ofertante. Mas esta parte que era comida, só podia ser comida desta oferta onde? No lugar santo. Então Moisés, quando sabe que foi oferecida a oferta de manjares, diz: está bem, olha, se calhar vai levar para casa a sua porção, ou comeu, não importa. Da oferta pacífica também não está preocupado. Quando sabe que foi feita uma oferta de pecado, ele está à espera que os sacerdotes tivessem feito o quê? A refeição no lugar santo. Mas ele agora percebe, e ele vê, onde é que está o resto? E ele percebe, foi tudo queimado. E ele diz: ainda agora morreu Nadab e Abiú, porque não fizeram como deviam. Como é que vocês voltam a não fazer tudo como o Senhor prescreve? Estão a ver a tensão que se gera? Porque não deviam queimar tudo. Qual era a oferta que se queimava toda? Ainda se lembram? O holocausto. Era o holocausto. Aqui não se queimava tudo. Então parte era do sacerdote e tinha que ser comido no lugar santo. Então o que acontece aqui é uma coisa que também nós podemos aprender. E tem a ver com aquilo que Deus quer. Porquê? Arão sabia que ele devia ter comido parte daquela oferta. Ele sabia. Mas Arão está profundamente triste. Eu nem sei se ele tinha fome. Muito provavelmente não. Morrem os seus filhos. Então o que é que ele faz? Ele entende que ele não está em condições, diante do Senhor, de ter aquela refeição. Então ele queima. Agora, fez o que o Senhor disse? Não. Mas ele vai explicar. E agora vejam o que é que ele vai dizer a Moisés. Respondeu Arão a Moisés: eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo Senhor, seria porventura aceito? O que ele está a dizer é: o Senhor quer que eu cumpra uma formalidade, quando o Senhor sabe, porque Ele sabe todas as coisas, que o meu coração está profundamente triste. Como é que o Senhor iria olhar para mim e dizer: olha, este é o que cumpre a ordem? E o texto diz que quando Moisés ouve, diz: o Senhor quer que a pessoa o siga de coração. Não é? Ele não o fez por rebeldia. Ele não o fez porque vou fazer assim porque eu acho que dá. Não.
Não foi este o espírito de Arão. O espírito de Arão, e Arão sabia, porque sabe que o Senhor leu o seu coração, foi: Senhor, como é que eu vou estar diante de ti hoje a comer isto? Isto é coisa santíssima. Hoje não consigo. Então o que é que acontece? Ouvindo Moisés, disse: ok, eu percebo. E o Senhor não matou Arão. Então isto ensina-nos o quê? O Senhor deve ser servido com santidade, mas com coração. Mas com coração. Quem tem responsabilidades, meus irmãos, tem mais responsabilidades diante de Deus. E no serviço não basta cumprir rituais. O coração também importa. E é aquilo que nós aprendemos aqui com Arão. Arão não o fez por rebeldia, não o fez por achar, não há problema, não o fez por displicência. Arão tinha noção. Ele tem que comer isso. Mas Arão provavelmente fez a sua oração e disse ao Senhor: hoje será só cumprir uma formalidade. Mas tu sabes como é que está o meu coração. E eu sou obediente a ti. Estou neste estado. E é isto, meus irmãos. Não temos tempo. Nós devemos continuar a estudar o livro de Levítico. Permitam-me aqui o meu entusiasmo. Era um livro daqueles que eu não gostava. Mas ao estudar esta lição, eu disse: estas coisas têm muito mais para nos ensinar do que nós podemos imaginar. Não é? Então, quando estiver a ler uma coisa, por mais chata que ache, considere: se calhar o problema tem a ver connosco. Porque se está lá, é porque o Senhor queria nos ensinar alguma coisa. Que o Senhor nos abençoe.